Se existe algo que realmente faça brilhar os seus olhos, preste atenção com carinho. Porque talvez aí esteja o caminho aí para você ter uma vida entusiasmada, fazendo disso seu propósito definido. Meu nome é Cristiano Campos e eu sou psicólogo clínico e eu tô aqui com a Tatiane e com o Alex pra gente discutir aí sobre os podcasts. Então eu gostaria de deixar aberto para você se apresentar e se apresentarem. Eu sou a Tatiane, sou professora. Para mim é um prazer estar aqui junto com vocês, para a gente estar falando de assuntos que estão ali fazendo parte do nosso dia a dia, do nosso desenvolvimento pessoal. Meu nome é Alex Bernini, eu sou administrador de empresa. Gosto muito de conversar sobre o assunto de desenvolvimento humano e de liderança. E estou aqui a postos para mais esse bate-papo com vocês, meus queridos. Vamos lá. Muito bacana. Bom, eu vou iniciar, né? O entusiasmo é o tema que nós vamos dividir aí no nosso podcast. Enthusiasm is one of the more powerful means by which we may put into action our education, experience and knowledge. Bom, a definição de entusiasmo pelo Napoleão Hill é um estado de espírito que faz com que o indivíduo realize uma determinada tarefa de maneira contagiante através de um movimento motor que realmente acaba afetando as pessoas pelo nosso comportamento e pela maneira que nós expressamos esse sentimento, né? Essa emoção que é dado como entusiasmo. Então, baseado na definição de entusiasmo, eu gostaria de perguntar para vocês, né, para a Tati, para o Alex, né, o que o entusiasmo ele traz para a concretização do objetivo principal definido e como que se coloca o entusiasmo na realização desse propósito. E como se gera essa força vital que a gente realiza através da motivação com o outro. Uhum. Então, assim, vocês puderem explanar aí sobre essa colocação? Quando a gente pensa, então, nesse entusiasmo como uma força motora que impele a ação, né? É uma força vital. Se é vital, é da vida, né? Sim. E aí é a minha vida, né? Que eu pensar, se eu sou uma pessoa entusiasmada, o que me motiva a ser entusiasmado? O que eu faço com entusiasmo? O que eu faço de todo o meu coração? O que eu faço colocando toda a minha alegria? Isso diz muito sobre nós, né? Então, eu posso, por exemplo, um exemplo mesmo, viu, gente? Porque não é algo de mim costurar. Então, quando eu vou costurar, por exemplo, eu perco horas ali de sono costurando, eu perco a hora, porque é algo que eu gosto, que me motiva. Quando eu vou falar de costura, meus olhos brilham, né? As pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, olha como ela entende, né, do que ela tá fazendo, entende ali da linha, da agulha, dos tipos de tecido, como agir com cada um, das máquinas, enfim. É aquilo que de fato vem de dentro pra fora. E as pessoas, elas percebem isso, né? A gente também percebe isso das pessoas, quando elas estão falando aquilo. Quando elas falam sobre algo ou agem, né, de forma entusiasmada, é contagiante. Aí eu acho que vem essa questão Sim. que você trouxe, né, da ação, aquilo que nos afeta. Quando a gente faz algo com entusiasmo, a gente certamente afeta o outro, né? Mesmo coisas simples. Quando eu fui retomando essa lição, eu lembrei muito de uma amiga, que ela é uma pessoa assim, muito entusiasmada. E ela é entusiasmada nas pequenas coisas que ela faz, que é possível ver muita verdade. Então, em determinada situação lá no trabalho, ela estava comendo. E uma amiga, aí ela, que delícia! Mas não era que delícia falso, assim, né? Que a gente olha e fala assim, nossa, será mesmo? Não era que delícia, que todo mundo parou o que estava fazendo pra ver o que ela estava comendo, né? E uma que ficou ainda mais afetada por ela foi lá e falou assim, nossa, o que você estava comendo, que você tá aí? Que delícia. Essa bananinha que a fulana trouxe da roça dela, ela tá maravilhosa. Aí na hora, a colega que tinha perguntado começou a rir, porque ela não gosta de banana. Ela falou, nossa, fiquei até com vontade de comer essa banana por conta do jeito que você falou. Então, acho que quando a gente faz algo com muita verdade, né? A gente faz de forma que os olhos brilhem, que a gente transparece com as nossas ações,
isso afeta o outro, isso contagia, e aí a gente traz essa influência forte, né? Então acho que o entusiasmo é uma motivação muito interna mesmo, uma força, como Sim. o autor traz, né? Que impele a nossa ação, e aí quando a gente pensa na ação, de todo o nosso sentido também, né? O nosso modo de olhar, de falar, a gente fala assim com paixão, e acredito muito que aquilo que a gente faz com propósito, né? Que vem assim de dentro para fora com verdade, que é desse eu, dessa força vital, é o que demonstra o nosso entusiasmo. Sim, sim. Eu acho que, assim, o entusiasmo, ele é um combustível, né? É um combustível que move a nossa vida. E, assim, eu acho, e é uma coisa que é de dentro, né? É realmente uma coisa que é de dentro. Então, assim, fica meio... Eu acho que fica meio difícil uma pessoa ter entusiasmo se ela não tem nenhum propósito, se ela não tá nem preocupada com o que ela quer da vida. Ela acaba não gerando nenhuma energia dentro dela, né? Não tem um dínamo gerando nenhuma energia dentro dela para ela botar para fora. Né? Então eu acho que é importantíssimo realmente. Eu acho que fica difícil a pessoa ela ser entusiasmada primeiro se ela não tem nenhum propósito para ela, ou se ela não tem nada que faça ela mover. Né? Mas além disso, às vezes, você até tem o propósito, só que a sua característica pessoal, né? A sua forma, né, de ser, né? Que nem eu falo, às vezes eu tô entusiasmado por dentro, né? Eu não tô entusiasmado para fora. Mas aí tem a importância, né, de você conseguir colocar para fora. E lógico, e cada um põe o seu entusiasmo para fora de formas diferentes, né? Você pode falar com uma pessoa de uma forma mais comedida, mas, sei lá, conseguir transpassar para ela, né, essa energia, esse entusiasmo para fazer algumas coisas. Ou você pode ser uma pessoa mais expansiva, né? Que tenha mais facilidade para tá se comunicando e tá falando dessa forma. Né? E nessa questão de se preocupar somente, né, na parte da comunicação e de como falar e ser agitado, não sei o quê, eu acho que a gente tem que ter atenção, né, da diferença da empolgação para o entusiasmo. Né? Porque o entusiasmo ele é uma coisa mais perene. Internalizado, né? E mais internalizada, ainda mais quando é uma coisa que vamos dizer assim, no ambiente de trabalho ou até no ambiente dos seus amigos e da sua família, eles estão com você todo dia. Então, assim, eles vão saber algum dia que você está empolgado, ou eles vão saber se realmente você está entusiasmado com alguma coisa. Né? Se você realmente, né, tá passando aquela energia, né, que faça com que eles sintam e te ajudem a fazer alguma coisa, ou sei lá, viver alguma situação. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter atenção nessa questão da diferença da empolgação, né? Empolgação é uma coisa que você vai, faz, acontece e tal, mas passa muito rápido, né, perene? Né? E o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que transmitir para as pessoas, né, transmitir para alguém que você está junto fazendo alguma coisa é realmente entusiasmo de verdade. Né? E é uma coisa que você vai se autossugerir. Né? Eu tinha os post-its lá né, que a gente ficou trabalhando em home office um tempão, né? E aí tem aqueles lembretes motivacionais, né? E um dos que eu tinha é o entusiasmo não cai do céu. Né? Tava na minha frente ali. Pra eu lembrar até, assim, olha que eu tava trabalhando de casa, né? Mas eu tava me autossugerindo para que eu fosse uma pessoa entusiasmada. Porque vem daí também, né? Vem de dentro e vem da gente. A gente... Né? A gente querer ser uma pessoa entusiasmada, a gente querer ser uma pessoa que transmite energia e consegue, né, empurrar as pessoas a fazer as coisas acontecerem. Então eu acho que essa questão de o entusiasmo envolvendo pessoas, né, o mais importante é a gente entender que a gente tem que tomar cuidado com a empolgação, que as pessoas vão perceber, e a gente lembrar, né, a gente se autossugerir nessa questão de ser pessoa entusiasmada. O Alex falou, eu até lembrei que no livro o autor fala, né, que o entusiasmo, às vezes ele é natural, como dessa minha amiga que eu compartilhei com vocês, naturalmente ela é entusiasmada pra tudo na vida, assim, você vê que tudo que ela se propõe a fazer, obviamente, ela faz com muito entusiasmo, mas ele também pode ser adquirido, né? Sim. Então a gente encontrar ferramentas para adquirir, e um caminho que ele dá que eu achei uma boa sugestão é começar por fazendo alguma coisa que você goste. Comece fazendo o que você gosta. E aí, a partir do que você gosta, que veio desse eu, dessa força vital, aí você vai também desenvolvendo entusiasmo, porque às vezes a gente precisa para outras coisas que a gente também precisa fazer para contagiar ali o outro.
Sim, que o entusiasmo ele é justamente, né, essa coisa nossa. A empolgação é uma coisa que eu faço aleatório. Tô empolgado quando vai ter um churrasco, quando vai ter um jogo de futebol. Tá, mas o que isso constrói na sua vida? O entusiasmo te ajuda a construir seu propósito definido. Seja nas suas relações ou seja no seu objetivo. Então, assim, pra gente discernir aí, separar o que é empolgação e o que é entusiasmo, o entusiasmo, por isso que ele diz que é uma força motora, é de dentro, é nosso, é do nosso movimento. Né? Vital porque é algo que vai concretizar um propósito, um modo de ser. E a empolgação não, né? A empolgação eu posso ficar empolgado numa festa de aniversário. Né, que pode ser um pequeno propósito, mas né, de uma conversa descontraída é uma empolgação. Né? Agora, o entusiasmo ele parte dessa, não digo visceral, mas uma coisa internalizada mesmo, que a gente coloca para concretizar dentro da nossa verdade. Né? Então, acho que até no descontraído a gente percebe, né? Quando fala assim, nossa, eles gostam de estar com a gente, né? Porque olha, quando tá com a gente é diferente, você sente essa força dessa energia. Sim. Né, um outro ponto aí que seria bacana a gente dividir primeiro que o entusiasmo é algo pessoal que a gente está falando aqui, que é vital e motor. E o quanto que, quando nós percebemos e colocamos isso em prática, o quanto isso acaba afetando as pessoas. Né, e o quanto nós precisamos que aquilo que parte de uma conversa que a gente já teve até em outros podcasts aí anteriores, do nosso propósito, do nosso sonho, quanto nós conseguimos afetar as pessoas através desse entusiasmo para trazer para compreensão desse nosso propósito, para angariar pessoas mesmo, engajar pessoas para que a gente possa dividir aí o nosso propósito de vida e construir. Então, assim, a colocação que eu gostaria de fazer aí para que ouvir a opinião de vocês é que o entusiasmo também é uma comunicação que se dá pela harmonia entre as pessoas, pelo princípio da sugestão. Então, assim, eu tenho esse entusiasmo dentro do meu propósito de vida. Como que eu faço para você ficar entusiasmada com o meu propósito? Né? Através da comunicação, mas né, ele até traz o exemplo lá do vendedor, que o vendedor, quando ele vai vender algo, primeiro ele conquista a pessoa, ele entra no universo da pessoa, ao invés de chegar e vender um produto. Porque quando você vende um produto, às vezes você até acaba distanciando a pessoa daquilo que você quer, seu objetivo, que é vender algo. Então, assim, ele traz que o entusiasta, ele conquista primeiro a pessoa para depois trazer algo que vá realmente conquistar a pessoa, para fazer com que a pessoa compre. Então, assim, queria saber a opinião de vocês aí, como que vocês veem essa necessidade de comunicação para trazer as pessoas de uma maneira entusiasmada para que o seu objetivo seja dividido e concretizado. Bem, eu acho que tem uma coisa que episódio sim, episódio não, eu falo, né? Que eu acho importante, que é a congruência, né? Sim. Que é essa questão da gente pensar, a gente agir, a gente pensar, falar e agir da mesma forma. Então, acho que é um começo, né? Quando a gente está falando dessa questão de se aproximar das pessoas e de conseguir, né, a confiança das pessoas. E eu acho que, assim, é meio que uma matemática, vamos dizer assim. Parece subjetivo, mas não é. Então, se a gente pensar, agir e falar da mesma forma, a gente já consegue começar a desarmar, né, as pessoas. Né? E aí, o próximo passo é realmente, né, até o exemplo da vendedora de revista, né? De revistas que ele falou, né? É você ter empatia, ela conseguiu enxergar, né? Ela chegou, fez a visita, começou, através da observação, enxergar o que era importante para ele, não o que era importante para ela, né? Ela quis vender o que era importante para ele, né? Ele até fala também, tem gente que fala... compra minha revista porque você vai me ajudar a eu bater a minha meta da minha venda de revista. Não foi assim que ela desarmou ele. Ela ela deu uma aula de empatia, né? Ela chegou, observou, né, descobriu o que era importante para ele, né? Falou assim, tal revista vai trazer informações, né, dos homens mais, como chama? Influenciadores do mundo, tal revista vai trazer tal informação para você de uma forma condensada, né? O senhor que é uma pessoa super ocupada, né? Eu estou vendendo exatamente o que você precisa, né? Eu estou te dando, né? Estou dando a oportunidade de você comprar exatamente o que você precisa, né? Então, ter essa sensibilidade de realmente, né? Quando fala de vendedor,
né, eu quero vender porque eu quero ganhar minha comissão, porque é um emprego, porque eu não sei o quê, né, mas é a arte de você se colocar, né, no lugar com quem que você está conversando, né, e conseguir mostrar para ela o que é importante para ela, o que você está querendo fazer, que é por ela também, não é por você, né, e eu acho que a gente tem que ter atenção nisso, porque eu acho que durante o dia, né, aqui fala muito de vendedor, do vendedor, né, tal, mas eu acho que a gente, durante o nosso dia também, a gente está negociando, a gente está sempre conversando e tentando chegar a alguma coisa com as pessoas, né, no trabalho, em casa. Então, na minha opinião, essa questão de realmente de se colocar, de enxergar o que é importante para a pessoa, né, você consegue desarmar a pessoa, né, e consegue, né, mostrar através do seu entusiasmo que realmente o que você está querendo fazer é para ela, não é só para você. Sim, primeiramente é para ela. Né? Exatamente, então e faz parte, né, obviamente, de você acreditar no que você está fazendo, você acreditar naquilo que você, né, que nem no caso das revistas, ela acreditava naquele produto, ela acreditava que realmente ele ia trazer um benefício para ele. Né? Então, eu acho que é importantíssimo você, né, que nem a Tati falou, gostar do que você está fazendo e acreditar no que você está fazendo para que você consiga, né, com outras ferramentas, conseguir desarmar as pessoas e atingir o seu objetivo. Sim, acho que as palavras vão brotando, precisa sentir as palavras brotar do nosso coração, né? Aquilo que a pessoa escuta. Aí, no caso do exemplo do vendedor, precisa ser de dentro, precisa ser verdadeiro. E aí o autor traz, até acho que para diferenciar mesmo, pensando, né, do entusiasmo, da empolgação, quando a gente pensa no entusiasmo, ele depende de duas coisas, né? Que é da sinceridade e da confiança. Então, Sim. É o que eu falo com o outro, eu falo de todo o meu coração, eu falo com sinceridade, eu acredito naquilo que eu tô falando, que é o que a Alex sempre traz, né? Da gente buscar diminuir cada vez mais a diferença, né, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala e daquilo que a gente faz, né? Acho que é um exercício de vida isso, porque é muito difícil, né? Às vezes a gente é especialista numa área, mas quando a gente vai colocar em prática, a gente vê o quão difícil é, a gente acredita de uma determinada forma, mas quando você vai ali na prática, às vezes você não consegue por N motivos. Então acho que a nossa vida é esse exercício de diminuir distâncias, né? E aí pra gente ter, então, nesse diminuir distâncias, agir com empolgação, né? Agir com sinceridade de coração, agir com confiança. Eu acredito naquilo que eu tô falando. Então, antes de eu querer convencer o outro, eu preciso estar confiante naquilo. Primeiro, né? Exatamente. Seja para vender, como são vários os exemplos que o livro traz nesse sentido, mas como o Alex trouxe no dia a dia, né? Se eu penso em algo pro Cris, de uma sugestão pro Cris, antes de eu trazer para ele, eu preciso acreditar que aquilo vai ser bom para ele. E quando a gente vai pedir por alguém, fazer algo por alguém, a gente precisa demonstrar, assim, o quanto aquilo vai beneficiar o outro. Né? Porque quando eu faço, como o exemplo que o Alex trouxe, né? Eu vou vender só para eu ter a comissão, é muito raso, né? As pessoas dificilmente, não que nunca, mas dificilmente vão comprar só por isso. Mas vai trazer todo um contexto. Talvez se vier acompanhado de um contexto, a pessoa conhecer aquela pessoa, a família, e ver que de fato é uma situação que vai beneficiar. Ela precisa daquela comissão por um motivo específico, talvez sim ela pense na compra por esse motivo. Do contrário, e normalmente ela precisa se sentir, como a gente até tratou em outro episódio do podcast, ela precisa se sentir beneficiada. Assim somos nós, né? A gente precisa sentir um benefício, um ganha-ganha. Então, assim, o que eu vou ter de benefício? E não é a pessoa que vai ficar perguntando. Você, quando vai sugerir algo, você precisa deixar isso bem claro. No que ela vai ser beneficiada, em qual necessidade ela vai ser atendida, com aquilo que você vai pedir. Né? Esses tempos atrás, no trabalho, veio uma colega me perguntar, né, que eles estavam em dúvida se ia pedir para uma chefia uma determinada situação ou não. E aí, ela contou que eles queriam na situação, eles queriam trabalhar um número de horas menores e queriam trazer isso para a chefia, né? Aí a minha pergunta primeiro foi por que eles queriam? Porque aí ela foi precisando refletir, né? Quais benefícios, não só ela teria, mas eu falei, tá, vocês vão ter esse benefício que é muito claro, de trabalhar menos, a gente já sabe que envolve uma série de questões. Mas o que mais isso vai impactar para o outro? Né? Você vai lá pedir para a chefia, o que isso vai trazer de benefício para a chefia? Você precisa pensar nisso, porque a vida, quando você vai, a vida é uma negociação ali, as relações, né? É uma questão de ganha-ganha, a gente precisa pensar nesse aspecto e trazer esse aspecto como algo relevante.
relevante, mas a gente só consegue trazer essa verdade quando parte de dentro da gente, quando a gente acredita, quando é uma verdade, quando é um entusiasmo, quando de fato eu quero fazer o bem do outro, quando eu quero só beneficiar a mim mesmo, isso fica muito nítido, né? As pessoas percebem. É a questão da energia que a gente vem tratando aqui, de alguma forma, quando a gente fala, ou eu falo, ou alguém me fala algo buscando apenas o benefício próprio, isso fica nítido de alguma maneira. As pessoas percebem de alguma maneira. Não tô nem entrando no método de julgamento, mas se percebe, né? Se sente. O Cris sempre traz pra gente, né? Que é importante a gente perceber aquilo que a gente sente, considerar aquilo que a gente sente. Da mesma forma, quando fala com verdade, de fato vai ajudar, vai ter um benefício, nossa, então vamos fazer, então vamos comprar, então vamos fazer junto, porque vai ser importante, né? Vai impactar positivamente. Então, acho que esse olhar, ele é muito importante, né? Porque aquilo que brota do coração, ele floresce, né? Quando é sempre de uma maneira positiva, que é o que a Alex sempre traz também pra gente, né? Da gente pensar naquilo que é positivo, que vai impactar, mas que vai impactar de uma maneira que seja pro bem, né? Que acho que é o nosso propósito aqui também, né? Da gente pensar no desenvolvimento pessoal, de se ajudar sempre pro bem, né? Sempre olhando, tendo esse olhar pro outro, pra coletividade. O entusiasta, uma pessoa que tem esse entusiasmo, né, vital, ele se porta de uma maneira que ele olha pro outro com importância. Então, assim, tudo que eu observo em você, eu faço com que você... eu dou importância para aquilo que você busca para sua vida, na maneira que você funciona, na maneira que você age. Então, quando você sente que a pessoa não está ignorando ou desprezando aquilo que você sente, que você busca, e a pessoa vem contribuir para o seu desenvolvimento, para você conquistar, esse entusiasta é a pessoa que se importa com o outro. Não simplesmente está vendendo algo. Não simplesmente está partilhando algo, mas eu só partilho e só vendo porque eu me importo. E quando você é uma pessoa entusiasmada, ela... Desculpa. Uma pessoa entusiasmada, ela consegue acessar a pessoa através desse movimento. É importante para você, eu tenho te observado e eu vejo o quanto que você... É importante isso para você, o quanto você galga isso. Então, assim, lê tal livro, né? Vai por esse caminho. Opa, a pessoa fala, nossa, não é que o cara me observou e realmente ganhou aquilo que... Ele percebeu aquilo que era importante para mim e eu não estava percebendo? Daí o que vem depois disso, a pessoa já foi conquistada pelo seu entusiasmo. Então, na proposta que vem a seguir, né, faz com que a pessoa esteja realmente construindo esse mastermind, né, que é essa conexão, para que a gente realize o propósito definido e a pessoa percebe, nossa, ele está me ajudando a construir algo que é importante para mim. Então, assim, em suma, uma pessoa entusiasmada, quando ela transmite esse entusiasmo para o outro, ela começa dando importância para tudo aquilo que o outro deseja, que o outro quer também, e não simplesmente um produto. Que faz com que a gente se conecte, uma relação mais saudável, mais positiva, isso em todos os âmbitos. Porque eu posso até não ser um expert dentro da sua área, mas eu posso, justamente por não ser, enxergar alguma coisa e falar, nossa, é importante isso para a Tati, vou dividir com ela. Daí ela fala assim, nossa, o Cris lembrou de mim. Nossa, o Alex pensou em mim. Poxa, que bacana. Então, assim, na hora que eu vou sugerir o livro, você já está aberta, porque a sensação de ser importante para alguém, de ser observado para alguém e realmente ter alguém que contribui para o nosso crescimento, isso né, acaba desmontando toda a nossa, muitas vezes as nossas armas, aí, os nossos desarmes, para que a gente possa realmente estar livre para construir tudo que tem que construir, né? Então, por isso que é importante essa comunicação com o outro através do entusiasmo, né? E ele parte dessa importância que a gente dá. Eu acredito que a gente só age assim com entusiasmo se a gente tem um propósito, né? Exato. Mesmo assim, quando não é questões de trabalho, questões de amizade, né? Então, assim, eu tenho um propósito, eles são meus amigos, eu quero manter eles perto de mim. Então, se eu quero manter eles perto de mim, eu vou cuidar deles, eu vou olhar, vou ver se tá bem, se não tá precisando de ajuda. Vamos também ter momentos de descontração juntos, vamos estar juntos, né? Então, acho que tudo que a gente só faz com entusiasmo quando a gente faz com propósito. Sim. E isso contagia. Às vezes você fala assim, nossa, tem 10 pessoas vendendo o mesmo produto, eu quero comprar dele, porque aquela pessoa, eu vejo um brilho nos olhos, né? Nossa, tem várias pessoas
que faz determinada terapia, mas eu quero fazer a terapia com tal pessoa, porque eu já acompanho ela lá no Instagram, eu vejo, nossa, quando falo de determinado assunto, o olho dela brilha, eu quero fazer com ele, né? Às vezes você nem tem condições naquele momento financeiro, você espera, porque às vezes a pessoa tem um valor mais alto, porque você não tá pagando o valor do produto, né? É o valor da pessoa, que ele sempre traz bastante essa reflexão pra gente, né? Você se vende também pro outro, no sentido de que você vende aquilo que você acredita, da forma que você acredita. Então, eu acredito muito que a gente só tem entusiasmo se a gente tem propósito naquilo que a gente está fazendo. Sim, até uma certa vez eu fui comprar um eletrodoméstico numa loja e os vendedores estavam todos distraídos e eu fui perguntar, eles falaram assim, é lá em tal lugar. Aí eu, calma aí, peraí, eles são vendedores, por que eles não apresentam um produto pra mim? Aí fui em outra loja, o vendedor, não, vem aqui, e abriu, e né, dividiu o conhecimento dele ali com essa empolgação, empolgação não, com esse entusiasmo, né? Com esse entusiasmo. Detalhe, estava mais cara, mesmo produto, estava mais cara nessa loja do vendedor entusiasmado, com aqueles que estavam sendo displicentes. Primeira coisa que eu pensei, poxa, dá vontade de falar pro líder dela, né, pro gerente ali, falar assim, seus funcionários não estão aqui para vender. Eles nem se importaram, eles nem tomaram percepção da minha presença aqui. Praticamente fui ignorado. Mas eu fiquei tão contagiado pelo entusiasmo do outro vendedor que eu até esqueci do problema de ser ignorado na outra loja. E comprei um produto mais caro, o mesmo produto um pouco mais caro, justamente porque, de novo, o cara se importou com a minha necessidade. Ele se importou, ele me deu atenção. Era aquilo que foi determinante. Ele traz, né, o Napoleão, ele traz vários exemplos. Até ele fala da mãe do Carnegie, que vai estar lá numa loja de sapatos, se escondendo da chuva. Todos os vendedores ignoram ela. E um vendedor dá atenção, leva ela até no carro com o guarda-chuva e depois reverte tudo em uma compra gigantesca, porque ele foi um dos caras mais ricos do mundo, bem sucedido no mundo, e ele vai lá e compra do vendedor que ele lembrou, né? Falou, nossa, ela lembrou, né? Aquele cara lá, ele estendeu a mão pra mim, ele não vendeu nada pra ela. Ele só tratou ela, né, com esse entusiasmo natural do trabalho, da execução dele ali. Sim. E acabou tendo um benefício muito maior, né? Então, assim, a importância da gente estar conectado com as pessoas e transmitir esse entusiasmo, né? Então é muito bacana. Os grandes homens se fazem entusiasmar e entusiasmam pela sugestão e autossugestão. E para isso precisa ter caráter e passar sua verdade. Pois sem acreditar no que se pensa, não se vende nada. É aquilo que você estava dividindo com a gente. Como vocês veem a importância desse pensamento? Que muitas vezes a gente eu sou entusiasmado, mas as pessoas se conectam com a gente. Então, assim, a honestidade, o caráter, a pessoa vai lá e compra um produto justamente porque você é uma pessoa que cumpre o que fala, que é aquela congruência que o Alex traz. Você fala e cumpre, o seu produto é bom, porque às vezes, eu pago um valor caro em alguma coisa, na hora que você vai ver o produto não é tão legal, daí você fala, eu fui enganado. E daí você nunca mais volta. Daí você indica algum pro profissional, fala assim, nossa, aquele amigo lá seu lá, ou aquele conhecido, ou aquela empresa que você me indicou lá, poxa, deixou tal coisa aí a desejar. Daí, né, acaba não acontecendo. Então, assim, o poder que nós temos, tanto na hora de sugerir ou na autossugestão, um fator determinante é o nosso caráter e como a gente se vende. Então, assim, a gente precisa estar alinhados. E qual que é o ponto de vista? Você já começou até falando um pouco, né? Mas explane aí do seu ponto de vista. Acho que tem muito a ver essa questão do caráter com o que o Alex já trouxe, né? Da gente buscar, assim, alinhar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, que elas estejam, de fato, coerentes umas com as outras. Porque as pessoas sentem, né? Então, se eu sugiro que eu desejo fazer algo, que eu trago uma sugestão de algo que eu quero fazer, enfim... eu preciso primeiro acreditar naquilo, e as minhas atitudes, os meus pensamentos precisam estar coerentes com aquilo que eu desejo, né? Não adianta eu querer determinada coisa e agir de uma forma que eu nunca vou ter, né? Precisa ali tá caminhando juntos, senão tem alguma coisa errada, as coisas não vão funcionar e aí não vai ter o sucesso, o triunfo, que é aquilo que a gente vem conversando aqui nos Triunfadores Masters. E do mesmo jeito, as pessoas, quando percebem, né, aquilo que a gente traz para elas, né, eu vou indicar uma loja como o Cris trouxe, ou uma viagem, ou eu falo de algo que é muito bom, as pessoas vão olhar, peraí, mas ela compra dessa pessoa?
ela faz dessa maneira? Porque se ela não faz, por que ela tá falando pra eu fazer? Né? Então, assim, não, ela faz. Ela, inclusive, falou dos benefícios e falou que nem tudo é tão bom, porque nem tudo é perfeito, né, gente? Ela falou assim, nossa, a pessoa é muito boa, você vai precisar cuidar disso. Mas é só isso, porque vale a pena fazer com essa pessoa por conta disso. Aí você fala assim, nossa, ela foi verdadeira, ela foi honesta, ela foi entusiasmada. Sim. Né? Porque, de fato, ela trouxe todo o positivo e falou também do que eu preciso cuidar, mas falou com honestidade. Então, a gente trazer essa questão, a honestidade, o caráter, eles caminham juntos com a coerência, né? Então, a gente buscar novamente esse exercício de diminuir distâncias é muito importante. E aí o autor traz 4 estímulos que produzem entusiasmo, que eu achei super bacana da gente estar então compartilhando também, né? Um que é fazer o trabalho que mais lhe agrada, que acho que tem muito a ver com propósito, né? Numa vida, a gente trabalha por muitos anos. E se a gente trabalha só por trabalhar, só por receber o dinheiro ali no final do mês, sem um propósito, então a chance da gente não ter sucesso no trabalho é muito grande. Sim. Afinal de contas, é muito tempo da nossa vida que a gente passa trabalhando, até ser né? infeliz, né? Sim, tem a relação com a felicidade. Então, a da gente trazer o nosso propósito ali pro nosso trabalho e fazer o trabalho dentro do nosso propósito e vice-versa, o quanto isso é importante, né? O segundo é viver em um ambiente onde se tenha contato com pessoas entusiasmadas e otimistas. Sim. Porque a gente vem falando em outros episódios o quanto contagia, né? Tanto o entusiasmo, quanto também quando as pessoas são lá para baixo, só ficam reclamando, é uma energia negativa que fica ali no ambiente. E de alguma forma você vai acabar sendo contagiado por ela, queira ou não, porque tá ali, né? Vão te sugerindo aquilo. Uma hora que você tá ali mais vulnerável, você pode acabar pegando aquela negatividade. Então, o quanto é importante você se cercar de pessoas otimistas, entusiasmadas, que também realizam ali seu trabalho, às vezes é até diferente do seu, mas que o realizam com propósito. De ter sucesso financeiro, porque de fato, né, se você está trabalhando ali, você não vê também um retorno financeiro, isso vai te desanimando. Né? Então, você precisa alinhar o seu propósito, né, de vida no seu trabalho, fazê-lo de maneira entusiasmada e certamente dessa forma você vai encontrar um retorno. Acho que independente da profissão que você tem, se você faz com propósito, com sentido, você encontra também um retorno financeiro, né? E isso de fato, ele é também importante para que não haja um desânimo. E a saúde, né? Então acho que um fator assim para estimular entusiasmo é a saúde, não só a saúde física, né, mas a saúde emocional, né? A saúde de uma maneira geral, assim. O quanto é importante a gente cuidar desses estímulos, né, e pra gente se manter, não só ser uma pessoa entusiasmada, mas se manter entusiasmado diante dos desafios ali que a gente tem no nosso dia a dia. Legal. Eu trouxe para essa resposta a etimologia da palavra. Perfeito. Fazia tempo que eu não tinha aqui nenhum. Então, a etimologia da palavra entusiasmo vem do grego, de entos, que quer dizer Deus dentro de si. Ou seja, todo vazio interior é do tamanho de Deus. E theos, tous ou das, que significa Deus. A primeira sílaba em tem o significado de dentro de, no sentido de transportar para dentro. Assim, em theos significa que Deus entrou em alguém. E esta pessoa está inspirada, tomada por Deus. Então, os gregos, né, eles, no caso dos gregos, eles eram politeístas, né? Então, eles não tinham um único Deus. Sim. Mas quando eles viam uma pessoa entusiasmada, eles acreditavam que um dos deuses tinha tomado aquela pessoa. Então, por que eu trouxe a etimologia da palavra nessa? Eu ia trazer no começo, eu trouxe pro final quando eu vi a pergunta, né? Porque assim, se uma pessoa está tomada por Deus, se um Deus tomou a pessoa, né, é muito difícil, né, um Deus querer tomar uma pessoa que tem algum problema, ou que não tem um caráter, vamos dizer assim, adequado, que não tem uma maneira, né, uma forma de agir, né, e de conviver, uma honestidade, um caráter correto, né? Então, eu acho que se para os gregos, né, que, vamos dizer assim, que da onde vem essa etimologia, essa pessoa era tomada por Deus, com certeza a pessoa, né, ela tinha um caráter, uma honestidade e conseguia, né, usar disso também para entusiasmar as pessoas, né, mais a congruência que a Tati estava falando. E outra coisa que eu acho importante a gente levar em consideração também
nesse sentido é a gente ter atenção da diferença da reputação e do caráter, Sim. Sim. né? Que a reputação é o que os outros pensam da gente através do que a gente foi construído. O caráter é uma coisa que a gente constrói dentro da gente, né? É eu fazer o certo quando eu tô sozinho, né? Né, assim, independente de onde eu tô, né, eu fazer a mesma coisa. Ou eu tô na frente de todos, ou eu estou sozinho, né? O meu caráter me diz, os meus valores me dizem que eu tenho que fazer dessa forma, não importa onde eu esteja ou com quem eu esteja, né? E nessa questão do sentimento, né, que a Tati trouxe também, das pessoas sentirem, né, é isso que eu pensei nisso também, porque às vezes eu só sentia, só percebia, até repelia a pessoa, mas eu não tinha o conhecimento do livro. Depois que eu li, eu falei, caramba, é aquela história, né? Algumas coisas que a gente vivia antes vai se encaixando. Sim. Depois que a gente adquire o conhecimento, né? E assim, realmente eu acredito que as pessoas, elas percebem. Você não consegue atingir as pessoas de uma maneira adequada, né? Para que o seu entusiasmo, né, mova a pessoa, né? Ou assim, ou desarme a pessoa, faça que ela faça alguma coisa por você. E eu consigo hoje enxergar isso também na minha vida, né? Assim, o quanto que já aconteceu no passado de eu não me sentir, não conseguir com que alguém me liderasse, ou não comprar a ideia do cara, o entusiasmo dele, porque eu não acreditava no cara. Eu via que ele não era um cara que tinha algumas ações, algumas coisas que eu não gostava, que eu não concordava, né? E realmente eu não fui atingido por ele, né? Então, da mesma forma que eu não fui, eu tenho certeza que outras pessoas também não são. Então, eu acho realmente que de suma importância essa questão de, se você quer realmente atingir as pessoas através do entusiasmo, é um pacote completo. Sim. Né? E o caráter, que é o que você faz de você, ele tá dentro desse pacote também. Sim, por isso que é bacana quando ele traz a questão da autossugestão e da sugestão. Porque a autossugestão de uma pessoa entusiasmada é aquela... Eu não posso desistir de mim, novamente. Eu não posso desistir daquilo que eu acredito. Eu não posso desistir de ser uma boa pessoa. E isso faz com que eu, né, tenha uma boa energia, tenha um bom movimento. E eu começo a concretizar, porque o tempo todo eu estou me auto-sugestionando. Não, eu quero aquilo e eu preciso procurar meios, caminhos, pessoas que vão me auxiliar e me orientar a conquistar tal coisa. E daí, na hora que você começa a conquistar, as pessoas começam a ter credibilidade, vem atrás de você. Né? Uma pessoa entusiasmada é como a lâmpada que, né, atrai alguns insetos, né? Obviamente, insetos não necessariamente ruins. Né? Mas, assim, a luz, a nossa luz, o brilho, as pessoas sempre usam esse termo aí, atrai. Então, assim, quando você começa a concretizar através do seu entusiasmo, as pessoas começam, ok, como que você consegue, né, dar conta, né, daquilo que você faz? Aí começa a sugestão. Serve pra mim, foi dessa maneira que eu fiz. Eu começo a sugerir, se você fizer dessa maneira, será que não seria bacana? Então essa troca, né, que acontece através da autossugestão e da sugestão, vem de uma motivação que é esse entusiasmo das pessoas. E quando nós concretizamos, as pessoas sentem exatamente isso. Eu quero estar perto dele, porque ele concretiza as coisas. Quando você fica um falastrão, né, uma pessoa empolgada, que fala, né, de vários propósitos e não se concretiza nada, você cai no descrédito. E às vezes você vai, né, aproximando da pessoa, você vê que ela não leva a sério a questão da palavra, da honestidade, é injusta, é muitas vezes agressiva. Então, assim, isso vai repelindo as pessoas. Sim. É como que eu vou autossugerir algo que eu não estou, né, tá distorcido para mim dentro dos meus valores. Se é que eu tenho valores dentro dessa condição. Então, assim, a autossugestão de uma pessoa entusiasmada é construída e dá referência para que eu possa sugerir para as pessoas e motivá-las também através desse entusiasmo. Né? Bom, pelas considerações finais aí, eu queria que vocês, né, baseado nas pessoas que vocês conheceram e da maneira que vocês aplicam esse entusiasmo na carreira, na vida familiar, de amizades, na sua vida social, assim, de modo geral, e profissional e dentro do desenvolvimento, o que vocês têm de mensagem, de considerações finais aí, para gerar esse entusiasmo no outro,
Né? E como vocês fazem aí para, né, permanecer no entusiasmo diante desses propósitos aí do dia a dia de vocês? Bem, eu trouxe aqui, eu vou trazer um pouquinho o que está no final do capítulo, lá na página 324, que ele fala lá 3 passos para você desenvolver o entusiasmo, né? Ele fala que o primeiro passo, né, ele faz o merchan dele, né? O primeiro passo é ler o livro, todas as lições. Né? O segundo passo é escrever um objetivo, o seu objetivo principal definido. E o terceiro seria ler, né, o objetivo principal definido todos os dias. Né? Então, eu acho que é um exercício interessante. Né? Se você não tem entusiasmo, se você não acha que você tem entusiasmo, né, eu acho que vale a pena tentar fazer o exercício que o autor fala, né, que é ler o livro, escrever o propósito definido e ler o propósito definido para que possa gerar combustível, queimar, né, combustível dentro de você. E também eu queria voltar lá no começo, né, que é aquilo que eu falei, né, que o entusiasmo não cai do céu. Né, você tem que se autossugerir, né, você tem que criar, você tem que se autossugerir entusiasmado, né, você tem que acordar de manhã e lembrar, né, hoje eu vou estar entusiasmado, é o que eu fazia, tava na minha frente quando eu lia lá no home office, né, tava escrito post-it lá, eu lembrava, né, falava, não, hoje eu vou ser uma pessoa entusiasmada porque eu tenho motivos, né, nós temos, e a gente só acaba esquecendo e deixando de lado, né, então, assim, pra mim, né, é como eu realmente tenho atenção e como eu gero, né, lembrando que não, eu decidi ser entusiasmado e eu vou me autossugerir uma pessoa entusiasmada e vou conseguir contagiar todo mundo. Então, são esses 2 pontos que eu queria trazer, né? A dica do autor, né, que está na página 324, né, e esse lembrete, né, que não cai do céu, você tem que se autossugerir. Muito bacana. Eu deixo como mensagem que tudo que você for fazer, se propor fazer, faça com coração, né? Faça com verdade. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer aquilo que eu não acredito, porque aí nem fazer assim, nem mal feito sai. Então, tudo que você tiver que fazer, faça com coração, faça com verdade, que as pessoas vão sentir. Talvez seja algo difícil, nossa, mas será que se eu fizer, vou conseguir? A pessoa ainda não vai entender, ela não vai aceitar. Faça então trazendo os benefícios que outras pessoas terão. Traz a sua visão, porque às vezes a visão tá só para você. Você precisa compartilhar o porquê que você tá fazendo aquilo, por que você tá fazendo aquilo daquela forma e não de outra. Compartilhar o como você está fazendo. Isso é importante para que o outro também tenha a visão do que você está fazendo, tenha essa visão, né, ao longo alcance ali do que você pretende atingir, e compartilhar nesse sentido se torna muito importante, né? Então, e aquilo que você precisa fazer, que você acredita, mas que você ainda não começou, comece, né? Faça o exercício também de desenvolver o entusiasmo e comece por uma pequena coisa. De repente você quer lá ser uma pessoa com uma questão de exercício, né, regrada, fazer exercício todos os dias, mas você ainda não consegue, né? Você ainda não gosta, mas você sabe que aquilo é importante, você deseja para uma vida saudável fazer. Comece por aquilo que você gosta, né? Mas comece. Não fica parado não, porque isso é muito importante para que de fato a gente seja uma pessoa entusiasmada e contagie aqueles que estão ali com a gente. Bacana. Bom, eu deixo como mensagem um questionamento que muitas vezes a gente faz no decorrer da nossa vida, que é o quê? Que sentido que tem? Uma pergunta que já me perdurou durante anos na minha vida, e no decorrer da minha trajetória eu fui percebendo que o sentido ele foi se dando pelo movimento natural que eu tinha. Então, assim, eu fazia várias coisas procurando sentido. Na hora que eu percebi que tinha algo que eu fazia naturalmente e era bom, eu comecei a fazer disso meu propósito. Então, assim, às vezes as pessoas, não tem sentido nada do que eu faço, eu não gosto de nada que eu faço. E daí eu acho que é importante a gente olhar para as pequenas coisas também. Eu sempre gostei de falar e de ajudar as pessoas. E isso pra mim era, quiser um falastrão, uma pessoa que tenta ajudar as pessoas. Como que isso vai se tornar um propósito definido? Hoje, a minha profissão é basicamente essa: falar ajudando as pessoas, como terapeuta. Então, assim, às vezes aquilo que a gente despreza na gente pode ser o nosso propósito definido. Às vezes a pessoa não sabe fazer nada da vida, não sabe? Será? Né? Às vezes a pessoa gosta de cozinhar para a família. Tá, e por que você não cozinha como um meio de viver, né? De um propósito? Por que você não pode construir, né? Ser dono de uma rede de restaurante? Por que não pode?
a partir daquela maneira natural que você faz as coisas. Então, assim, não, de novo, né? Não diminua aquilo que você acredita e da maneira que você funciona. Então, assim, a mensagem que eu deixo para vocês é justamente essa. Se existe algo que realmente faça brilhar os seus olhos, preste atenção com carinho. Porque talvez aí esteja o caminho aí para você ter uma vida entusiasmada, fazendo disso seu propósito definido. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Bom, e já finalizando aí, agradeço toda a participação das pessoas que acessaram, que nos acompanham nas redes sociais. Deixo a minha gratidão, espero que vocês tenham feito bom uso, tem encontrado um pouco de sentido diante das nossas partilhas, diante das lições aí dos nossos podcasts. Então, um forte abraço a todos aí e fica, como eu disse, a minha gratidão. E não deixe de acessar as nossas redes sociais e nos acompanhar aí e também trazer sugestões, críticas e também colabore aí para o nosso entusiasmo aí crescer cada vez mais e ter essa troca com vocês. Então, muito obrigado aí e continue nos acompanhando. Até mais, até a próxima. Até mais. Tudo que você for fazer, se propor fazer, faça com o coração. Meu coração não